vamos falar sobre saúde bucal e, claro, você pode mandar sua pergunta sobre esse tema para o nosso dentista convidado responder, tá? O doutor Aderaldo Costa. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, tá? O 981056955, tá passando aqui na sua tela. Você também pode participar através do telefone 3234-3422 e as nossas redes sociais, né? Sempre, @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no nosso Facebook. Boa tarde, doutor Aderaldo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Paulo. É sempre um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso com vocês, mais uma vez. Seja Muito bem-vindo. obrigado, bem-vindo mais uma vez, né? Vamos começar perguntando o que é, de fato, a reabilitação oral. Bom, a reabilitação oral é a devolução ao paciente de elementos dentários perdidos durante a sua vida, tá? Então, quando o paciente perde alguns dentes, é necessário fazer essa devolução. Essa devolução vai devolver a função mastigatória, certo? Vai devolver a estética do sorriso, que, consequentemente, é super importante para uma boa nutrição e para um bem-estar saudável. Então, essa é a importância, né, de ter essa reabilitação oral, né? Para que a pessoa viva melhor, porque a saúde começa pela boca, né, doutor? Com certeza. Então, se a saúde começa pela boca, o fato de a gente ter a reposição de dentes perdidos fazem com que a gente tenha uma melhor mastigação, consequentemente, uma melhor nutrição, já que os alimentos serão melhor triturados, certo? E a autoestima do paciente aumenta a partir do momento que ele tem um sorriso bonito, que ele pode falar em público, que ele pode sorrir. Então, a sua vida social, a sua vida profissional, tudo isso melhora bastante a partir desse momento. Como se fosse uma cadeia, né? É uma cadeia, né? Tá tudo ligado, né? No momento que você está bem emocionalmente, você está bem no seu trabalho, você está bem nas suas relações pessoais, né? Então, tudo está ligado. Muito realmente importante, né? Como é que é feito um tratamento de um reabilitador mesmo assim? Como é que é feito esse tratamento? Bom, o tratamento reabilitador, ele começa pela avaliação do paciente. Então, as necessidades que o paciente tem e os seus anseios. Então, ver o que ele quer, onde ele quer chegar naquele seu tratamento, tá? Além disso, a gente tem que ver as funções principais, a função mastigatória, a função da deglutição, da fala. Então, tudo isso é planejado, é feito um planejamento e pensado o melhor trabalho para o paciente a partir de então. Vamos agora ver um pouquinho, algumas fotos, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor, antes da gente mostrar as fotos, quais são os tipos de próteses que existem? Bom, existem dois tipos de próteses. As próteses fixas e as próteses móveis, né? As próteses móveis, elas são classificadas em próteses parciais e próteses totais. A parcial, como o próprio nome já diz, parte, você perdeu 2, 3 elementos, 4 elementos, então a gente está devolvendo aqueles elementos que você perdeu. E a total é quando o paciente chega a perder todos os dentes da arcada superior ou inferior e tem a necessidade de reabilitar completo, né? Então aí nós temos a prótese total. Essas próteses que a gente chama de removíveis, ela permite ao paciente a remoção dela para fazer a sua higienização, logo em seguida ele coloca a prótese de volta na boca. Já as próteses fixas, elas se classificam em dento-suportadas e implanto-suportadas. A dento-suportada é quando a prótese ela é fixada em remanescente dos dentes naturais. Então, a pessoa quebrou um dente e aquele dente não dá mais para restaurar, é necessário fazer, por exemplo, uma coroa. Então, ali sobre aquela coroa, sobre aquele dente, é feito um preparo e colocado uma prótese que é colada ali, que é fixa ali, certo? Então, essa prótese ele não tira para fazer higienização, ele faz higienização como faz em um dente natural, tá? E a implanto-suportada é uma prótese fixa, porém sobre um implante, né? Quando o paciente perdeu totalmente o remanescente dentário, então a gente faz um implante e coloca essa prótese fixa no implante. Bacana. Daqui a pouquinho a gente vai ilustrar tudo isso que o doutor, né, acabou de se explicar para a gente, para que você aí de casa possa entender um pouco mais sobre esse assunto, né? E qual é a função realmente do implante dentário? Bom, o implante, ele faz a função da raiz do dente.
Então, o paciente perdeu completamente dente e raiz, então a gente coloca o implante para fazer a função da raiz. Posteriormente, a prótese vai vir presa ao implante que está lá, dando a sustentação a ela. Pode haver rejeição, doutor, desse implante? Bom, os materiais utilizados para implantes são o titânio puro, certo? Então, o índice de rejeição, por ele ser um material biocompatível, o índice de rejeição dele é baixíssimo. Na verdade, não existe rejeição. O que existe é uma possível contaminação. Apesar de a gente fazer toda uma antisepsia durante o procedimento cirúrgico, a boca é um meio muito contaminado. Então, sempre tem o risco de uma contaminação local que vai levar o paciente a perder aquele implante. Mas os índices são baixíssimos, né? Alguns autores aí falam em 5%, outros falam menos de 5% de índice de perda do implante referente à cirurgia. Mas é bom deixar claro, né, que é uma porcentagem, sim, por mais que seja mínima, né? A gente está aqui para esclarecer tudo isso. E um detalhe que quando tem a perda desse implante, é possível reimplantar novamente. Não tem problema, Não né? tem problema, é aguardar um pouco o período de cicatrização óssea e em seguida pode refazer esse implante. Beleza. Muito bacana. Quanto tempo dura um implante? Bom, o tempo de cirurgia para fazer a execução de um implante varia um pouco entre meia hora e 1 hora por cada implante, certo? Depende da área, do local e do tipo de implante que a gente vai utilizar. Mas o tempo médio é entre meia hora e 1 hora de cirurgia. Bom, uma pessoa que usa prótese convencional, né, e quer fazer implante, ela vai ficar sem usar a prótese durante quanto tempo? Esse período? Quando a pessoa já usa prótese convencional, a gente vai fazer o implante, normalmente a gente solicita ao paciente que fique sem usar a prótese durante o período de cicatrização gengival, tá? No momento em que a gengiva ela termina de cicatrizar, nós fazemos adaptações na prótese desse paciente para que ele volte a utilizá-la até o momento em que a gente for colocar a prótese definitiva implantossuportada. Muito interessante. Olha só, você pode participar do nosso bate-papo através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, tá? 98105... Do nosso Zap, Zap, né? 981056955. Manda sua pergunta que o doutor vai te responder aqui ao vivo, tá? Doutor, quanto tempo leva a colocação do trabalho de prótese sobre implante? A colocação do trabalho sobre implante, Paulo, ela varia um pouquinho de 3 a 6 meses. Então, após a execução da cirurgia para fazer o implante, é necessário aguardar o que a gente chama de osseointegração, onde o osso ele vai criar células que vão se abraçar com o implante. Então, a partir do momento que acontece essa osseointegração, a gente já pode começar a execução da prótese sobre implante. Essa prótese é feita em etapas, não é feito em uma única vez, são algumas etapas, então o tempo total até a gente concluir todas as etapas variam entre 3 e 6 meses até a colocação final. Muito Vamos ver foto? Vamos ver foto agora? Temos algumas fotos para mostrar para vocês que estão em casa entenderem melhor, né? Nada melhor do que isso. Essa imagem foto. aí, ela está mostrando o implante realizado, né? Então o implante seria esse parafusozinho no osso aí, e acima do parafuso está o dentinho, que é a prótese sobre o implante, propriamente dita, que foi colocada sobre esse implante. Aí, nesse caso, seria um tratamento unitário, né? Um implante unitário. Se a pessoa perdeu só um dente, Isso. assim? Perdeu só um dente, então essa é a colocação, a reposição desse dente. Vamos ver mais fotos? Aí nós temos uma prótese total sobre implante, é uma prótese fixa. O paciente perdeu todos os elementos superiores, então são necessários a execução aí de pelo menos 4 implantes, mas enquanto mais melhor, o ideal é de 6 a 8 implantes. Então a gente coloca uma quantidade de 4 a 8 implantes nesse caso e faz essa prótese total, repondo todos os elementos que esse paciente perdeu e ela vai ser suportada sobre esses determinados implantes. Temos mais fotos, produção? Temos sim, tá aí. Bom, aí é uma prótese parcial implantossuportada, né? Então,
o paciente perdeu 3 elementos, a gente está repondo 3 elementos com 2 implantes. Então é feito apenas 2 implantes e esse terceiro elemento, esse elemento do meio, ele fica preso aos 2 vizinhos que está Não sobre vai ter problema. Não vai ter problema. Não tem problema, com certeza é um trabalho que fica muito bem feito e bem seguro, certo? Com uma boa longevidade. Essa outra imagem são fotos, próteses parciais né? removíveis, é aquela que o paciente pode removê-la ou que tira ela toda sempre que vai higienizar, certo? Em seguida, feita a higienização, a prótese é colocada novamente na boca. E aí é a nossa prótese total, também removível. O paciente também tira ela toda hora que se alimenta, depois da alimentação, né, na verdade, para fazer a higienização e em seguida coloca ela de volta. E a higienização é muito importante nesse caso, né, doutor? Com certeza. E nessa próxima imagem, aí a gente temos a prótese dento suportada, prótese fixa dento suportada. Então, se vocês verem na imagem, a gente tem 2 dentinhos aí, 2 remanescentes dentários, onde é feito o preparo desse dente e sobre esse preparo vai receber uma prótese fixa, certo? Então, essa prótese é colada nesse dentinho e o paciente não tira, certo? Mas está repetindo. Essa daí nós já comentamos, já né? Começou, né? Comentamos. Muito interessante, Legal. né? Estamos tirando várias dúvidas aqui sobre implantes e já está chegando pergunta aqui nas nossas redes sociais, tá? E o Marcos, ele gostaria de saber aqui, queria saber se tomar café e depois tomar água gelada prejudica os dentes. Sim, a gente tem um choque térmico no momento que você faz isso. Os materiais, tanto os dentes como qualquer outro material, eles sofrem variações de dilatação com os choques térmicos. Consequentemente, isso pode causar ao longo prazo, ao longo tempo, isso pode causar microtrinca no esmalte do dente, vindo a causar futuras fraturas no dente. Beleza, doutor Aderaldo Costa tirando várias dúvidas sobre implante dentário e outros assuntos sobre a saúde bucal. Então a gente vai para o intervalo comercial muito, muito rápido. Claro, você pode continuar interagindo com a gente através das redes sociais, @TV Feliz, esse é o nosso Insta. Você comenta na nossa última foto, faz sua pergunta, né? E o nosso Zap tá com 981056955. Esse é o nosso WhatsApp. Cadê? Vamos colocar na tela em questão de segundos para vocês que ainda não anotaram, para vocês que ainda não sabem, pode entrar em contato aqui, ó, produção, passa a perguntinha, ou então pelo telefone também, 3234-3422, a gente tá aqui a postos, ó, esperando a pergunta de vocês, tá? Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente. No próximo bloco, a gente vai responder mais questões, então não sai daí, rapidinho, né, Paulo? É isso aí, a gente volta já. Já estamos de volta com Você Feliz. Nós estamos falando sobre saúde bucal. Então, se você tem alguma pergunta aí, tem alguma dúvida, quer saber mais sobre implantes, o doutor Aderaldo Costa, o nosso convidado de hoje, vai te responder ao vivo. É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook e o nosso WhatsApp, 981056955. Você pode mandar sua pergunta aqui que a gente responde ao vivo, tá? Doutor, vamos voltar a falar um pouco mais, né, sobre a questão do implante, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter depois de colocar, né, o implante e a prótese? Ou a prótese, né? Isso, os cuidados após colocação da prótese, principalmente com a alimentação, né? Como qualquer prótese, a prótese sob implante também existe riscos de fratura ou quebra no momento em que você mastiga um alimento muito duro, certo? Então, o cuidado principal é evitar a mastigação desses alimentos muito duros, né? Principalmente nos primeiros meses após a colocação, já que você ainda está tendo noção da intensidade da força da mastigação sobre a prótese, e também os cuidados com a higienização, certo? Pois a higienização de um dente implantado, ele deve ser feita igual a de um dente natural, certo? Uma boa escovação, uso de fio dental, além da visita periódica no dentista para ser feita uma limpeza e um controle de tártaro, pois também existe o risco de a gente desenvolver esses problemas no implante, certo? E se a pessoa é portador, né, de problemas cardíacos, enfim, ela pode ser submetida ao tratamento com implante? Sim, Luísa, na maioria dos casos,
os cardiopatas podem fazer o implante dentário. A gente normalmente solicita uma avaliação do cardiologista, certo? Onde ele vai passar por um risco cirúrgico e o cardiologista vai nos orientar, nos ajudar nessa orientação aí do tratamento a ser executado nele. Ele vai poder fazer. Alguns cuidados especiais é preciso ser tomado, alguns medicamentos especiais a gente prescreve para esse paciente antes, durante e pós o procedimento de implante, tá? Para a gente ter um bom trabalho, um trabalho bem executado. Então você não precisa se preocupar se você verdade. tem, né? Se você é cardiopata. E que tipo de anestesia é utilizada? Bom, anestesia... Essa é a pior hora, né? Todo mundo fica com Vai medo, com- né? Se da dói, se não agulha. dói. É a hora que o paciente mais tem medo. Bom, mas a anestesia para os implantes, ela é uma anestesia bastante simples, ela é local, o paciente não vai sentir a dor do procedimento, porém o paciente vai estar todo o tempo consciente, conversando com a gente, se comunicando onde, enfim, se está incomodando alguma coisinha, a gente complementa essa anestesia, tá? De forma que o paciente vai fazer o procedimento sem sofrimento, que é o mais importante, né? Não adianta a gente fazer um procedimento onde o paciente está sofrendo, não está satisfeito com o que está acontecendo no momento. verdade. Não, ninguém quer sofrer. Ninguém quer né? sofrer, né? De forma vai, alguma. vai ao dentista já com aquele medinho, né? Daquele que vai doer, mas realmente é importante a anestesia. Sim. E quantos implantes podem ser colocados em uma só cirurgia, doutor? Isso aí depende do planejamento que é executado, né? Então a gente tem que fazer um bom planejamento para saber a quantidade de implantes que pode ser feito em uma só etapa da cirurgia, tá? O procedimento às vezes pode ser dividido em 2 ou até 3 etapas, né? 2 ou 3 cirurgias, mas enfim, o conforto para o paciente ele é o principal fator que define a quantidade de implantes que a gente vai colocar, né? Normalmente pode ser colocado de 1 a 8 implantes num só procedimento, tá? Só que vai ser um pouco cansativo para o paciente, Quanto né? maior o número de implantes, consequentemente mais cansativo para o paciente. Então, o conforto para o paciente é primordial nesse ponto. Porém, a gente também tem as limitações do tratamento. Então, a gente tem que planejar o tratamento para passar para o paciente o número exato de implantes que a gente vai fazer numa sessão só cirúrgica. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, Realmente. com certeza. Então, caso, né, o paciente tenha pouco osso, né, que tipo de cirurgia de enxertos podem ser feitos? Bom, nós temos as cirurgias de enxerto ósseo autógeno, onde o paciente é o próprio doador. Então, existem algumas áreas da mandíbula, da crista ilíaca, onde a gente pode tirar pequenos pedacinhos de ossos do paciente e fazer o enxerto no local onde está necessitando um acréscimo de osso. E existe também os enxertos com materiais que são tipo materiais plásticos, né? Então, na verdade, nós temos materiais sintéticos, melhor dizendo, tá? Então, existe esse material, a gente pode comprar, sai um pouquinho mais caro, mas existe a possibilidade de usar esses materiais sintéticos para fazer esse enxerto também. Bacana, a gente está tirando várias dúvidas aqui sobre saúde bucal, que é importantíssimo na vida de qualquer pessoa, de qualquer idade, gente. Não tem isso. Desde a hora que você nasceu até, né, a idade aí, quando você for mais velhinho, você tem que estar cuidando da sua saúde bucal. Estão chegando perguntas no nosso WhatsApp. A Joana Dark manda um beijo para mim, para as minhas netas, Bianca e Beatriz. Um beijo, Bianca e Beatriz. Boa tarde. Obrigada pela pergunta. Ela fez, na verdade, 2 perguntas. Porque o mau hálito aparece em algumas pessoas e como fazemos para acabar, e o que pode causar aquela coisa branca na língua. Que coisa branca na língua, doutor? Bom, o mau hálito, né, ela tem várias origens. Ela pode ser origem estomacal, bem como causado por cáries, causado por placa bacteriana, né? Então, a higienização, o controle do biofilme bacteriano, da placa bacteriana é super importante. Para a gente ter um diagnóstico mais preciso, é sempre bom a gente fazer a avaliação individual, né? Então, cada caso vai ser um caso também. Então, a gente tem que avaliar o paciente, ver qual a causa daquele mau hálito para a gente poder tratar. E aquela placa que acontece na língua, né? Então, ela também é bacteriana e ela é removida com uma boa escovação ou com o uso
de limpadores de língua, que a gente compra nas farmácias, que faz uma raspagem na língua, fazendo essa higienização adequada e removendo essa placa que se forma. Tá aí, respondido, Olha só, Joana. é isso aí. Tá chegando mais perguntas aqui. Você pode participar através do nosso WhatsApp ou Zap, né, Luísa? Escolhe o nome. 981056955. A pergunta da nossa telespectadora é o seguinte: eu tenho pressão alta, eu posso fazer implante? Sim, desde que esteja sob controle. Então, é importante fazer um acompanhamento com o médico cardiologista, onde vamos tentar colocar essa pressão sob controle para que a gente possa fazer o procedimento, tá? Então, pacientes que normalmente desenvolvem problemas de pressão alta, a gente consegue com um bom tratamento, às vezes tratamento junto com o cardiologista e com a nutricionista, a alimentação, exercícios físicos, a gente fica conseguindo um controle melhor dessa pressão, que é importante para a saúde sistêmica do paciente e vai nos permitir a execução do trabalho. Doutor Aderaldo, o Roberto de Mossoró, um beijo para todo mundo ligado na gente aí, Roberto Gomes de Mossoró, ele está perguntando o seguinte: quando uma obturação cai do dente, fica inflamado, o que devemos tomar para esse problema, né, para que não haja infecção? Bom, Beto, é uma pergunta bem frequente, né, o que tomar? A prescrição do que vai tomar quando cai uma restauração, enfim, depende da dimensão desse dente, dessa restauração. Na verdade, o procedimento ideal é procurar imediatamente o dentista para que seja tratado o dente, não se automedicar. A automedicação é sempre contraindicada. Então, procurar o dentista para que a gente possa fazer a reconstrução daquele dente. E aí sim, se tiver necessidade, a gente prescrever uma medicação indicada para cada caso. Muito bom. É possível extrair um dente comprometido e em seu lugar colocar imediatamente um implante? Sim, Paulo. Existem os implantes imediatos, onde no momento em que o dente ele não tem mais possibilidade de reconstrução, a gente pode sim fazer essa sua remoção e na mesma hora, na mesma cirurgia, a gente já colocar o implante. Isso aí nos ajuda a ter um tempo de colocação de prótese reduzido. No momento em que a gente extrai o dente e demora para poder colocar o implante, consequentemente vai demorar mais tempo ainda para se colocar a prótese. Então a gente pode fazer de imediato, tirar o dente e imediatamente colocar o implante para já ajudar na cicatrização. Agora, doutor Aderaldo, quando perde o implante, como é que faz? Qual é a causa assim, da pessoa conseguir perder o implante? Bom, as causas principais normalmente acontecem depois da colocação da prótese. Se dá por a má higienização, certo? O não acompanhamento periódico com o dentista. Então, como eu falei anteriormente, o implante ele necessita do mesmo acompanhamento de um dente natural, limpezas, a higienização adequada. Então, quando o paciente ele não faz isso, ele finda perdendo aquele implante, tá? Então, é o principal motivo aí, o maior número de implantes perdidos são justamente depois da colocação da prótese, quando não tem essa higienização adequada. E caso perca? Bom, caso perca, ele pode fazer novo implante no local, tá? Em alguns casos, se tiver perda óssea, vai ter que fazer um enxertozinho ósseo, mas a maioria dos casos dá para a gente colocar um novo implante. Olha, gente, tudo tem solução. Tudo tem solução. A gente já falou tanta coisa aqui, né, doutor? Já deu tanta solução para vocês que estão em casa. Não tem desculpa, gente. Às vezes eu sei que você tem medo. Quem não tem medo de dentista, né? Eu tenho medinho ainda. Eles são temidos, mas eles, graças a Deus, existem para que a nossa boca fique saudável, fique cheirosa, bonita, né? Verdade. Que a gente possa ter uma saúde bucal bem bacana, que como ele falou, né, no início, isso interfere, é uma cadeia, gente, interfere na sua vida. A saúde começa mesmo pela boca, né, Sim, doutor? e coisas simples, né, como o simples fato de você escovar bem o dente ou não pode influenciar bastante, né, na questão dos dentes. Com certeza, aquilo que eu falei, o maior índice de perda do elemento é
por falta de higienização. Então, tem que ter uma higienização adequada, uma visita periódica ao dentista, né? Essa visita deve ser feita com a mesma periodicidade de um dente natural, que é a cada 6 meses, pelo menos. Sim. Tá? Então, isso aí é fundamental para ter uma vida útil desses implantes. Eu vou até te perguntar aquela pergunta clichê, né? Como que a gente deve higienizar os nossos dentes, né? Quantas vezes por dia? O que que precisa? Bom, o importante é que seja depois das refeições, sempre. Se você fez 3 refeições ao dia, higieniza após cada uma delas, né? Se fez mais, higieniza mais vezes, né? Então, o importante é a escovação, o uso do fio dental diário, que a maioria das pessoas tem o hábito de escovar após as refeições, mas não tem o hábito de usar o fio dental, né? Boa parte das pessoas. Então, tem que criar esse hábito. No momento que você cria esse hábito, você tem uma higienização muito boa, tá? E associado isso às visitas periódicas ao dentista. Olha, vocês que são pais, né, papais, mamães, pelo amor de Deus, leva já o pequenininho, tá, para o dentista, desde que nasce, né, doutor? Já tem que ter um cuidado. A partir de quantos meses é necessário fazer aquela escovação com... Não é uma escova de dente, claro, né, quando é bebê, mas coloca no dedo, é isso, a mamãe? Isso, olha, na verdade a gente costuma dizer que o cuidado ela começa antes da gestação, né? A mãe já começar a se cuidar para não ter cárie, enfim, durante o período gestacional ela doa muito cálcio para o bebê, consequentemente enfraquece os dentes, e a partir do nascimento do bebê já é recomendado ter visitas ao dentista, o uso dessa escovinha que você falou para limpar a boquinha do bebê, mesmo antes do nascimento dos primeiros dentes, do surgimento dos primeiros dentes. Chegaram mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Ainda dá tempo de participar, tá? 981056955. A nossa telespectadora está perguntando o seguinte. Boa tarde, será que os grampos que é colocado machuca, né, na prótese removível? Ela disse que vai extrair 6 dentes. E quanto tempo ela passa para colocar a prótese removível? Bom, a prótese estando bem adaptada, os grampos não são para causar trauma. Embora o período de adaptação entre o momento em que a gente coloca a prótese e o uso que ela vai fazer dessa prótese, faz com que traumatize um pouquinho. Mas isso é um período curto, é um período de adaptação. Depois disso não é mais para causar trauma algum, certo? E com relação ao momento em que ela tira os dentes, ela pode fazer essa prótese a partir aproximadamente de 30 dias. Depois de 30 dias da extração dos dentes, ela pode fazer a prótese removível. Doutor, tem uma pessoa aqui que falou assim, boa tarde, não quero me identificar, mas sofri com mau hálito a vida quase toda. Fiz tratamento completo e não tenho mais dentes. Estragados, mas continuo com mau hálito. O que posso fazer, pois não sei mais onde procurar ajuda? Bom, deve procurar um profissional e esse profissional trabalhar de maneira multidisciplinar. Ele dentista mesmo, né? Isso, dentista. E esse dentista trabalha de maneira multidisciplinar, pois os problemas de mau hálito podem vir de origem estomacal, como provém de problemas de inflamações da garganta. Então, tem que descobrir qual a origem do problema dele. É gástrico, inflamações da garganta, então tem que pesquisar. Então, começa por procurar um dentista, o dentista vai encaminhar ele para um profissional, para um gastro, enfim, para um otorrino, então vai investigar qual é esse problema que ele tem. Porque aí se você está vendo, você está falando, você relatou, né, aí que não tem mais nenhum problema nos seus dentes, né, não tem cárie, nada, realmente o problema deve ser outro. Né? Então aí é bom procurar, se for no estômago, né, procurar um especialista nisso, ir para um gastro, enfim, e aí o dentista que vai te orientar. Claro que primeiro tem que ir ao dentista, né, para ele poder orientar. Embora ele não tenha dente, mas ele pode estar tendo uma má higienização da língua, acumulando bactérias que, consequentemente, vai criar mau hálito. Então, a higienização inadequada da língua ou da mucosa bucal como toda, tá? Não só os dentes que causam bactérias, que acumulam bactérias que causam mau hálito, outras áreas da boca também. Olha, doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, a nossa telespectadora gostaria de saber quanto é, em média, né, um implante e onde fica a clínica. Sorriso Lindo é Tudo. Bom, o preço médio do implante varia
dependendo da área e da necessidade, se vai precisar do enxerto ou não. Então, o interessante é que o paciente busque o profissional e lá seja feita uma avaliação para que a gente possa realmente falar o preço exato que é cobrado nesses procedimentos. Tá? Então, isso aí depende muito da região, do tipo de implante que a gente vai utilizar, o tipo de prótese que a gente vai fazer e se é necessário algum outro complemento como enxertos ósseos, certo? Então, é importante que ele vá ao dentista, que o dentista vai poder informar, tá? E tem contraindicação, doutor, para fazer o implante? Existem algumas contraindicações, mas são mínimas, a maioria é reversível. Por exemplo, diabetes não controlada, certo? Pacientes que têm um espaço para a colocação da prótese posteriormente ao implante reduzido. Aí, nesse caso, a gente tem como fazer um controle da diabetes, a gente tem como fazer uma ortodontia para reabrir o espaço para a colocação desse implante, certo? E existem alguns casos que, infelizmente, não tem como reverter, como a questão da radioterapia, né? Pacientes que passaram por radioterapia, a gente tem insucesso normalmente na implantação, na execução de um implante, certo? Então, o índice de insucesso é muito alto, por isso que é contraindicado nesse caso. Muito bom, mais informações, obrigado, né? Com o doutor, né? Com o doutor, que é melhor. né? Deixa seus contatos e onde que fica a clínica, como a nossa telespectadora. Minha clínica fica na Alberto Silva, 1216, ao lado do Banco Safra, né? O telefone para contato é o 3345-3730, certo? Ou no Instagram, Dr. Aderaldo Costa. Pode entrar lá que a gente tem o maior prazer em dar mais informações para vocês, tirarem dúvidas, enfim, tudo que vocês precisar tem nossos contatos. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado pela participação, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Bom, vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco tem muito mais aqui no Você Feliz, né, Luísa? Tem sim, gente, tem os Chicos daqui a pouco aqui agitando o nosso programa, né? Falando um pouquinho sobre as canções do Chico Buarque e da música popular brasileira. Tem também cambalhota aqui, viu? Vai ter cambalhota. Paulo fazendo cambalhota. Fazendo cambalhota, será? Gente. Então aguarda aí. Não sai daí que a gente volta já.